O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Estamos de volta, RM Vale TI 2021, novamente no ar. Que bom que você continua conectado com a gente por aqui. E se você estiver chegando nesse nosso espaço, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um evento que está sendo realizado totalmente de forma digital. Eu sou Vanessa Vantini, estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e estamos aí partindo para o nosso segundo painel desta quinta-feira. No nosso primeiro painel, nós falamos um pouco sobre comércio eletrônico, as facilidades, a pandemia que acelerou muitos processos. E agora, partindo para o nosso segundo painel, vamos trazer aqui mais um pouco de tecnologia para essa área do varejo. Só que agora vamos focar mais na inteligência artificial para manter clientes, atrair novos clientes, muitas novidades, muitas soluções tecnológicas que podem ser implantadas, por exemplo, na sua empresa. Por sinal, você pode participar, viu, nesse nosso bate-papo. É só mandar as suas perguntas que elas serão encaminhadas aos nossos participantes que já estão aqui conectados com a gente no nosso painel. É isso mesmo. Quem vai comandar desta vez o painel será o nosso mediador, é o Fausto Lúlio. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Fausto. Ele é pós-graduado em gestão empresarial e em marketing digital também. E atualmente ele é consultor e especialista em vendas aqui no Sebrae de São José dos Campos. Um bom dia para todos vocês, um bom painel. Fausto, passo a palavra para você agora. Muito bom dia, Vanessa. Muito bom dia a todos os participantes da RM Vale TI 2021. Para mim, um prazer estar aqui com vocês novamente e, nesse ano, trazer um tema de extrema importância, pessoal? Estou aqui com o Rafael, com o Alex, com o Fernando. Sejam bem-vindos à RM Vale TI. E para falar de um tema extremamente relevante, chatbots,
A gente sabe da importância hoje de escalar o atendimento, né, com a digitalização dos negócios, né, os negócios realmente se concretizando, né, de fato no mundo digital. E para abrilhantar aí essa apresentação, eu vou iniciar com o Fernando Campilho, que é Data e Inteligência Artificial Senior Manager da Accenture. Ele é responsável pela prática de inteligência artificial da Accenture para a América Latina, com experiência nas disciplinas de vendas e projeto nessa região, com grande foco em produto de computação cognitiva. Além disto, o Fernando é cofundador de uma startup de atendimento virtual e professor das disciplinas de inteligência artificial, assistente virtuais e gestão de projetos na pós-graduação da FIAP. Fernando, seja bem-vindo, passo a apresentação para você. Obrigado, Fausto. Gente, muito obrigado. Queria começar aqui a conversa de hoje agradecendo, né, o time aqui do evento que nos convidou, especialmente a Luana, né, que foi quem entrou em contato comigo primeiro. Felicitar aqui os meus colegas, o Fausto, o Rafael e o Alex, que a gente vai participar do painel hoje. Eu trouxe um tema que eu particularmente gosto muito, né, faz parte do meu dia a dia aqui na Accenture. Então, só falando um pouquinho, né, 2 minutinhos aqui da empresa em si, para quem não conhece, né, a Accenture é a maior consultoria de tecnologia do mundo, a gente tem 540 mil funcionários globalmente, né, então é muito grande, e a nossa prática de inteligência artificial é muito forte aqui na região da América Latina. E a gente tem feito muitos projetos na área de chatbot, né, que é esse tema que a gente vai comentar aqui hoje, junto com todos os outros palestrantes, né. Quando eu falo, né, sobre chatbot, vou fazer uma pequena introdução aqui para vocês, só para entender do que a gente está falando, né, antes da gente entrar direto no tema, né, e colocar todo mundo na mesma página, né. Quando a gente fala de computação cognitiva, IA conversacional, chatbots, assistentes virtuais, nós estamos, em geral, falando quase sempre da mesma coisa, né? Nós estamos falando de uma capacidade de se comunicar em linguagem natural, seja ela texto, seja ela voz, como essa que nós estamos usando aqui agora, né, para conversar, como sendo algo natural para os computadores, coisa que não era há muito tempo atrás, mas é um desejo, né, de todos nós que assim seja. Eu gosto de falar nas minhas aulas lá da FIAP, né, como o Fausto comentou, eu sou professor também, de que a gente tem uma visão empírica de que a gente conversa com os computadores desde sempre, se a gente olhar a ficção científica, né? Então, se você pegar qualquer filme aí de ficção científica, nem que seja lá da década de 80, né, de 70, inclusive, vocês vão ver que quando ele mostra um futuro distante, ele mostra as pessoas falando com os computadores. E isso já é uma realidade para a gente. Então, para vocês entenderem um pouco o tamanho desse mercado, né, a gente fez uma pesquisa aqui interna da Accenture, esse mercado hoje é estimado em 4,8 bilhões de dólares, né, então é um mercado bem grande, e a gente espera que até 2025, que já está aí, né, daqui a 5 anos, menos, né, 4 já, porque esse ano está passando muito rápido, que esse mercado vai crescer para 13,9 bilhões, né, quase 15 bilhões de dólares. E por quê, né, esse crescimento? Né? Até vocês viram um painel anterior agora sobre e-commerce, né, falaram um pouco sobre transformação digital e Covid, isso aqui está no centro, né, da transformação digital, e eu trouxe esse gráfico aqui para vocês verem um pouquinho como é que são as nossas previsões. Né? Olhando, né, do ponto de vista de atendimento, que é o que nós vamos focar aqui hoje, né, a inteligência artificial conversacional, existe hoje, né, um shift já entre aquele atendimento humano do call center, né, por telefone, né, você está acostumado a ligar no seu banco, na sua operadora de telecom, em algum lugar e você ser atendido, né, por uma pessoa. A gente sabe que a qualidade desse atendimento muitas vezes deixa a desejar, até porque as pessoas, né, que estão alocadas nisso, elas recebem muito pouco, tem pouco treinamento, esse é um mercado difícil. E se vocês olharem nesse gráfico que está aí mostrando para vocês, nós estamos exatamente agora em 2020, 2021, num ponto de inflexão dessa mudança, né? Até alguns anos atrás, grande parte do atendimento se dava por humanos, uma parte, né, por chat, bem pequenininha, né, que é essa curva roxinha mais clara, é a segunda de cima para baixo, e, por outro lado, a gente tinha já um atendimento de menus na URA, né, quem nunca ligou aqui naquele lugar que fala disque 1 para fazer alguma coisa, disque 2 para ver o seu saldo do cartão, né, se você está no banco, ou disque 3 para ver sua fatura, se você está na sua empresa de telecom, né,
Este modelo, né, de menus é, de certa forma, uma automação, mas não tem nada a ver de inteligência artificial. E nesse momento, essa outra parte, né, que está um roxo bem mais clarinho aqui, que está quase zero, e aí ele vai crescer bastante, é a parte dos assistentes virtuais que nós vamos cobrir aqui hoje, né, nesse nosso painel. Né? E os assistentes virtuais, eles vieram para ficar, né? E se a gente olhar aqui, né, no gráfico de vocês, a gente tem uma previsão que hoje eles estão lá em 0 a 5% de todo o espaço que a gente fala, e na verdade a gente espera que eles cheguem a quase 70% do atendimento lá para 2023, se vocês olharem ali, né, no espaço, considerando um pouquinho essa parte de menu. Então é muita coisa. Né, nós vamos dizer que mais de 2/3 dos atendimentos vão ser feitos por robôs, né, nesse cenário, enquanto os humanos vão ficar com 1/3 só desse atendimento. E isso eu não estou falando daqui 2, 3 décadas, né? Estou falando daqui 2 anos. E isso, obviamente, já está sendo realidade. Né? A gente já tem projetos dessa natureza em grandes empresas de telecomunicações, bancos, vocês devem, né, acompanhar o mercado brasileiro, grandes bancos já estão fazendo isso, grandes empresas de telecom já estão fazendo isso, mas essa é uma tecnologia que hoje está acessível a praticamente todo mundo. Né, inclusive empresas pequenas, até porque essa é uma tecnologia que já chegou, na verdade, há uns 4, 5 anos atrás, desde 2016, na verdade, a gente já faz projetos, né, de AI conversacional, que são esses projetos chatbot. Bom, dado, né, essa primeira introdução, né, do que é, onde estamos, né, e para onde vamos, né, depois os meus colegas aqui vão cobrir outros temas de redução de custo e outras questões, eu vou me focar aqui, né, nessa primeira parte da palestra em falar sobre como que essa tecnologia se conecta, né, com o seu cliente, como é que você entende ele melhor. Né? Então, eu vou passar aqui para o meu segundo slide, pegar um caso real. Né, ele é de fora do país, né, da Accenture, para a gente poder mostrar isso para vocês. Esse é um caso da Sprint, a operadora de telecom dos Estados Unidos. Esse é um caso público, tá? Então eu posso falar com ele com tranquilidade, né? Infelizmente, grande parte dos casos da Accenture são casos que eu não posso publicar, então não poderia compartilhar com vocês aqui hoje o nome do cliente, né? Seria uma pena, mas esse eu posso. Né? Então, eu trouxe esse caso da Sprint, né? Da operadora de telecom, para falar um pouco sobre como essa experiência do assistente virtual ela pode se conectar com algo que a gente chama de o comércio conversacional. Né? Inclusive, a palestra anterior que vocês tiveram foi, né, sobre e-commerce, né, como a Vanessa apresentou, e quando a gente fala de e-commerce, a gente lembra de uma página, né, uma página web, ou eventualmente, né, no celular, em que você tem uma experiência de compra que ela é muito diferente da experiência no mundo real. Né, da experiência que a gente tem quando a gente está numa loja física. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Quem nunca entrou aqui numa página de e-commerce procurando um produto, né? Vamos supor que você está procurando um smartphone, que é o caso aqui, né? desse exemplo, e você coloca lá na busca, né, do e-commerce, seja qualquer um dos que tem grandes aqui no Brasil, né? Tem várias dezenas de lojas, você normalmente, pelo menos é o que acontece comigo, você é apresentado com uma série de produtos que deu match naquela pesquisa. E às vezes vem dezenas de produtos, você tem 50 páginas de produtos parecidos com o que você digitou, que não são necessariamente produtos que você está procurando, e às vezes o mesmo produto ele se repete nesse e-commerce dezenas de vezes, principalmente os e-commerce que têm marketplace, né, que eles têm vendedores externos. Então você tem o mesmo produto, igualzinho, com a mesma configuração, sendo vendido por 10 vendedores diferentes, ele aparece 10 vezes na sua lista. Né? Quando a gente fala de comércio conversacional, que é isso que vocês estão vendo aqui, né, nós estamos falando, obviamente, de ter uma experiência muito mais próxima de uma loja. Né? É uma experiência de conversa, né? Uma experiência, seja essa conversa por um chat, como vocês estão vendo aqui, estou comprando um iPhone, né? Por um chat automatizado, como se eu estivesse numa loja real. Imagina, né? Quando você entra numa loja no shopping, né? Infelizmente agora nesse momento estamos indo pouco, né? Os shoppings estavam até fechados, né? Agora estão pouco tempo aberto, e você entra numa loja e pede para ver um determinado telefone, ou mesmo que você vai comprar uma calça jeans, uma camiseta, alguma coisa diferente, o vendedor não te traz 150 opções. Ele te traz 4, 5 opções no máximo, ele conversa com você e entende o que faz sentido para você. E a ideia do comércio conversacional e da predição dos consumidores é exatamente essa. É que a inteligência artificial, ela te conhece, porque você já é cliente daquela empresa, né? Então ela tem, por exemplo, nesse caso aqui, uma empresa de telecom, né? Então a inteligência artificial sabe quem eu sou,
se eu sou cliente, né? Se eu não sou, obviamente, ela sabe menos, mas ela sabe meus hábitos de consumo, ela sabe quanto eu pago na fatura do cartão, ela sabe que telefone eu tenho, né? E que telefone eu quero comprar. Então, quando eu entrar aqui para pedir, né, que nem nesse caso, um iPhone novo, não adianta ele me oferecer 45 opções diferentes, inclusive os Motorolas e Samsungs e tudo mais, porque não é isso que eu estou procurando. E também não adianta ele me oferecer o mesmo iPhone que eu tenho. Tem que me oferecer o mais novo, né? Suponha que eu já tenha um novo e eu quero fazer um upgrade, porque ele sabe qual eu tenho. Então, essa questão, né, do comércio conversacional, ela traz esse componente de conhecer o consumidor, porque você tem dados desse consumidor. Claro que nós vamos ter que tomar cuidado quanto de dado a gente pode ler e garantir desses consumidores por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode sair armazenando tudo hoje em dia, a gente tem que pedir permissão para isso. Mas, de qualquer forma, se você já é a sua empresa e você já tem aquele cliente, em geral, você tem muita informação sobre esse seu cliente. E essa muita informação que você tem sobre o seu cliente, ela é muito rica para que você possa, eventualmente, conseguir trazer toda a informação que você precisa para ele e, com isso, eventualmente, passar, inclusive, para um cenário de conhecimento. Eu trouxe aqui agora, né, mudando de slide, esse é meu último slide, uma arquitetura simples, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão é um painel técnico, né? De o que significa isso do ponto de vista de sistemas, né? Então, aqui nós estamos aqui numa palestra de tecnologia. Então, quando eu estou falando de inteligência artificial se comunicando de forma a vender produtos, né, para um cliente, nós estamos falando nesse modelo que vocês estão vendo aqui, onde na esquerda eu tenho canais, e aqui a ideia é que eu possa ser multicanal, né? A gente, na verdade, a gente fala até em omnichannel, né? Tem dois termos aqui para explorar, né? A omnicanalidade e a multicanalidade, né? Ser multicanal significa que eu tenho múltiplos canais de atendimento, que eu tenho voz, que eu tenho WhatsApp, que eu tenho Messenger, que eu tenho alguma coisa, só que eles são canais separados. E quando eu falo em omnicanalidade, significa que eu tenho todos esses canais, mas se eu mudar de um canal para o outro, eu continuo a minha conversa, né? Imagina que legal você está no telefone, lá na sua empresa de telecom, e quem já não passou por isso, né? Você está sendo atendido e o cara te passa para outro setor, a pessoa te pergunta tudo de novo, seu RG, seu CPF, seu problema, você tem que explicar tudo de novo para outro atendente, né? Imagina que eu estou aqui falando com a inteligência artificial por voz, mudo para o WhatsApp e depois eventualmente continuo na página e a inteligência artificial não precisa me perguntar tudo de novo, porque ela já sabe, ela tem o meu contexto de cliente em todos esses canais, né? Por isso que isso se conecta num ambiente central. E esse ambiente central, ele faz processamento de linguagem natural, faz processamento de imagem, faz processamento de um monte de coisa, mas eu destaquei ali o primeiro item, né, que está escrito modelos de predição, né, os prediction models, que são aqueles modelos que são importantes para nós conhecermos quem é o consumidor. Então, se aquele consumidor já é seu cliente, né, você vai conversar com ele, e aqui tem uma coisa muito legal, né? Eu falo que existe um superpoder aqui da inteligência artificial, porque ela pode conversar com todos os clientes. Né? Hoje, quando você tem um call center, você conversa com 5, 10% da sua base de cliente, e normalmente com alguém que está reclamando. Né? Se você tem o seu comércio conversacional e você tem um robô, né, fazendo isso, o robô não se cansa, ele fala 24 horas por dia e ele tem tudo isso, né? Você pode eventualmente conversar com toda a sua base de consumo, se eles quiserem conversar, obviamente, né? E nessa conversa que você faz com toda a sua base, né, de consumidores, você vai pegando insights sobre eles, vai guardando essa informação. A informação da conversa é, por definição, um dado não estruturado, né, obviamente, e a inteligência artificial nos ajuda a transformar aquele dado não estruturado num dado estruturado. E com isso, eu vou para a parte da direita dessa conversa, né, que é me conectar com sistemas tradicionais de TI. Né? Então, eu posso agir, né? Eu posso conectar um sistema de ticket, abrir um chamado, eu posso pegar uma segunda via de uma conta, eu posso ler todos os produtos, né, que estão no meu e-commerce e trazer aqueles que fazem sentido, né, para o meu cliente. Então, nesse cenário, né, e eu estou aqui praticamente acabando, né, esse desenho para vocês entendem que na esquerda, né, eu tenho canais de entradas, a inteligência artificial é o cérebro, é o miolo, né, desse desenho, mas na direita eu tenho sistemas tradicionais de tecnologia, né, onde eu posso me conectar via API, eu posso me conectar via um RPA, que é um robô de tela, eu posso me conectar via qualquer questão tradicional que vocês já estão acostumados a trabalhar no dia a dia de vocês, mas esse coração, né, esse cérebro, na verdade, né, ele vai orquestrar essa comunicação, e ele vai orquestrar essa comunicação em escala.
que isso que é uma das coisas mais importantes, né? Como eu falei, né, você não está limitado a falar com uma pessoa, ou com 10, ou com 20, porque você só tem 20 atendentes, né? Aqui você pode falar com 100% das pessoas em paralelo, inclusive, né? E ir coletando essa informação. E até, inclusive, de forma assíncrona, né? Como a gente faz hoje no WhatsApp. Eu posso mandar uma mensagem e o cliente responder ela 3 horas depois. E eu continuo a conversa 3 horas depois. Se eu fizer isso com atendente humano, né? Quem já fez chat aqui na operadora de atendente humano, você fica 5 minutos sem responder, o cara derruba a sua sessão e para de conversar com você. O robô não precisa. Ele pode te esperar para sempre. Né? Você pode esperar 3 dias, inclusive, para continuar a conversa onde você parou. Ele não tem, ele não precisa fechar a sessão, ele não precisa voltar. Né? E com isso, então, você consegue criar, né, um canal de comunicação muito mais rico, né? E esse canal de comunicação com esses modelos de predição podem dizer, pô, o Fernando parece que está querendo comprar um celular novo. Ou, o Fernando já comprou um celular há 2 anos atrás, o plano dele já está vencendo, será que é a hora de eu ofertar um produto novo para ele? É claro que a gente não quer fazer spam aqui, mandar 1 milhão de ofertas, né? Mas se eu mandar a oferta certa para a pessoa certa, a chance dela comprar é muito maior. Né? Tanto que a taxa de conversão, quando a gente olha no e-commerce grande, né? Não sei se falaram isso na palestra anterior, mas ela é no Brasil ridícula de baixa, né? Ela varia entre 1% e 2%, né? Ou seja, 1% das pessoas que entram na página compram alguma coisa. E quando a gente vai para o comércio conversacional, você levar isso para o WhatsApp, mesmo que seja humano, né, não seja um robô, essa taxa de conversão, a gente já tem números aqui na Accenture mostrando, que ela chega a 60%. Ou seja, mais da metade das pessoas que falam compram. Ou seja, é muito maior a taxa de conversão nesse cenário, porque você tem um atendimento muito melhor do que a pessoa entrar no e-commerce e ver 1 milhão de coisas e sair sem comprar, né? Quem nunca pôs um negócio no carrinho no e-commerce e não comprou, né? Na IA conversacional, você consegue entender porque a pessoa não comprou, você pode perguntar para ela, né? E com isso ir fechando os modelos, né? E nesse cenário, ir se aproximando cada vez mais de conhecer aquela pessoa e conversar com ela de uma forma humanizada, claro, né? Também não tem, a gente sabe que tem robôs que são ruins, né? Mas a ideia aqui é que a gente tenha um robô muito bom e esse robô seja construído com técnicas modernas e ele vai falar com o seu cliente como se fosse, né, você mesmo. Bom, gente, essa era o que eu tinha para comentar com vocês hoje. Agradeço. Vou devolver pro Fausto aqui o comando da apresentação. Muito legal, Fernando. Parabéns, muito esclarecedora e muito provocativa a sua apresentação. Quero agradecer aí em nome da RM Vale e pedir para vocês anotem as suas dúvidas, deixem as suas dúvidas nos comentários, que ao final do nosso painel nós iremos levantar e todas as perguntas aí para que a gente possa ainda enriquecer ainda mais esse painel. E para a segunda apresentação, eu vou convidar agora o Rafael Silva, que ele é gerente de projetos na GSW Software. Ele tem mais de 25 anos de experiência com desenvolvimento de software e tem atuado aí em diversas multinacionais com projetos e consultorias. Rafael, seja bem-vindo, muito bom dia, passo a palavra para você. Muito obrigado, Fausto. Parabéns, Fernando, pela sua apresentação, cumprimentando também o Alex, que vai fazer a próxima sessão. Ok? Então, dando sequência a essa pauta, a nossa apresentação vai tentar responder a essa pergunta que está na tela, né? Robôs de atendimento se manterão tendências? A fala do Fernando deixa isso muito claro, né? A gente vai trazer aqui alguns dados para tentar enriquecer essa questão. Bom, a gente organizou a nossa apresentação dividida em 3 partes, né? Na primeira parte, a gente vai trazer aqui alguns números, né, sobre a tendência de consolidação dos chatbots no mercado. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre transformação digital, como que o chatbot entra nesse contexto e também alguns efeitos da pandemia nesse mercado. E na terceira parte, a gente vai trazer algumas sugestões de solução baseada em chatbot. Primeiramente, trazendo alguns números do mercado brasileiro, né? Em 2017, essa pesquisa apontou que foram produzidas no Brasil 8.000 chatbots. Em 2018, mais que o dobro. Em 2019, mais que o triplo. E em 2020, a apuração apontou para mais de 100.000 chatbots produzidos no Brasil. Em relação a tráfegos de mensagem, em 2017 a gente tinha uma média ali de 500 milhões de mensagens trafegadas por mês.
já em 2020 para mais de 2 bilhões de mensagens por mês trafegadas em plataformas desse tipo. Em relação às verticais mais atendidas por essa solução, a gente tem destaque no setor financeiro, logo em seguida varejo, e na esteira telecomunicações, indústria, educação, saúde, startups e outras verticais. Nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco do chatbot no contexto da transformação digital. Primeiramente, tentando conceituar o que vem a ser transformação digital, né? Apesar de bastante raro, ainda é comum a gente encontrar pessoas confundindo transformação digital com digitalização de processo, né? Então, a transformação digital, ela não tem a ver apenas com tecnologia, ela tem a ver com estratégia, culturas e novas maneiras de se pensar o negócio. Ela envolve inovação, né? Mudança de comportamento, estratégia, mudança na tomada de decisão e por fim, plataformas digitais. A transformação digital, ela não deve ser confundida com digitalização de processos. A gente trouxe aqui alguns exemplos. Já não é de agora que a maioria dos bancos tem disponível nos seus aplicativos as funções de compensação de cheque por celular, né? O processo de compensação de cheque é um processo essencialmente analógico, né? Ele nasceu analógico. Para quem não sabe o que é um cheque, principalmente o pessoal da nova geração, basicamente é um papel timbrado com alguns campos para você preencher à mão, preencher com a caneta, e mais a tua assinatura. Esse documento ele é entregue para o receptor, né? E ele tem que levar isso no banco, apresentar no caixa, e depois de todas essas verificações de preenchimento correto, papel timbrado da instituição correspondente e verificação de assinatura física, né? Depois de todo esse processo, se a pessoa que emitiu esse documento tiver saldo, você vai receber aquele dinheiro. Se você recebeu, por exemplo, um cheque no sábado, você deve levar aí 2, 3 dias para conseguir receber esse dinheiro. Então, é um processo essencialmente analógico que recebeu uma interface digital. Recentemente foi liberado no Brasil o Pix, né? O Pix é um processo que nasceu com todo o DNA digital, né? Então, toda a tomada de decisão, a solicitação, todo o processo de verificação é feito digitalmente. Então, se você não tiver saldo na sua conta, por exemplo, você consegue emitir um cheque. Mas o Pix já faz essa verificação de imediato. Se você receber um Pix num sábado, esse dinheiro, em poucos segundos, ele está disponível na tua conta, né? Então, existe essa diferença, né? É preciso deixar clara essa diferença. A diferença entre você transformar todo o teu processo em plataformas digitais, né? E em comparação com a digitalização de um processo analógico. Nesse contexto, as soluções de chatbots, elas se enquadram muito bem nos dois modelos, né? Então, ela pode tanto fazer parte de um processo de transformação digital, quanto também pode atender muito bem a digitalização de um processo analógico. Com a pandemia, o uso de chatbots para consumo de produtos e serviços, ele não é tão comum para a grande massa, né? Com a pandemia, a maioria das empresas passaram a fazer atendimento por WhatsApp. Isso aconteceu muito provavelmente devido à grande penetração que o aplicativo tem no mercado, né? As pesquisas apontam que mais de 90%, mais de 99% dos smartphones do Brasil possuem o aplicativo instalado. Isso, se por um lado foi uma saída para algumas empresas nesse período de pandemia, trouxe alguns efeitos colaterais, né? E os principais que a gente poderia destacar são esses que a gente listou. Filas de atendimento, né? Se você tem uma pessoa atendendo os seus clientes no WhatsApp, a tendência é que você gere uma fila de atendimento. Tempo de resposta também não satisfatório, né? E imprecisão nas informações. Recentemente eu fechei uma transação com uma empresa por WhatsApp e fui até a loja buscar o produto. Quando eu cheguei, o vendedor informou que já não tinha mais esse produto disponível, né? Não foi por culpa dele, ele não tinha como checar, né? Não que não tenha sido por culpa dele, mas não tinha muito como ele evitar, né?
Imagina você ter que checar o estoque, se tem ou se não tem e tal. E ele nem vendeu para outra pessoa depois de ter vendido para mim. Ele já não tinha na hora que ele me vendeu, né? Então, são problemas que soluções de chatbots podem resolver com bastante eficiência. Mais alguns números aqui a respeito desse contexto, né? Essa pesquisa apontou que respostas de até 5 minutos geram uma conversão de 17%. O Fernando trouxe alguns números mais otimistas, né? E essa pesquisa apontou também que respostas superiores a 60 minutos geram uma conversão inferior a 2%. Esses dados da Forbes apontam que 60% dos milênios já utilizaram chatbots e 70% deles tiveram uma experiência positiva. A pandemia está antecipando, está acelerando a inclusão de outras gerações nesse universo. A conclusão que a gente chega é que, com a adesão ao uso de tecnologias digitais estimulada por essa pandemia, aliada à necessidade de respostas quase que imediatas com alto grau de precisão, abre oportunidades importantes para empresas oferecerem mais serviços com mais eficiência em tempo integral por meio de chatbots. O professor Silvio Meira resumiu da seguinte forma: nunca aprendemos tanto sobre tanta tecnologia, suas possibilidades e uso tão rapidamente por motivos tão claros. Então, a pandemia acelerou bastante esse processo de inclusão, né? Nessa terceira parte, a gente vai tentar trazer para vocês alguns exemplos de soluções baseadas em chatbot. Primeiro aqui alguns números que ilustram a fatia de mercado, né, por finalidade, né? Ainda é muito grande a fatia para atendimento a clientes, né? Logo em seguida vem soluções por vendas, apoio a back-office e cobrança. Com o boom dos chatbots, muitas plataformas elas oferecem soluções que mais simples que as próprias empresas podem implementar, né? Na minha opinião, é por esse motivo que a gente tem um grande volume, um grande percentual de chatbots baseado em atendimento a cliente. Para questões mais simples, é muito fácil que a própria empresa consiga implementar uma solução, né? E isso é bastante positivo. Mas para soluções mais complexas, por exemplo, soluções como venda, a tendência é que você dependa de uma consultoria para te apoiar, né? Porque você precisa checar, fazer integração com o teu estoque, uma integração com meios de pagamentos e tantas outras necessidades que para você implementar de forma autônoma é um pouco mais complicado. Mas essa fatia tem aumentado cada vez mais. Está cada vez mais fácil a gente encontrar empresas que oferecem soluções baseadas em chatbot, né? Já é possível comprar alimentos. Recentemente eu comprei pizza, recentemente minha mulher conseguiu comprar uma roupa. Ela venceu esse paradigma de utilização dessa plataforma, né, de usabilidade, e conseguiu acessar uma plataforma de chatbot de uma empresa de roupas, né, e conseguiu fazer a seleção do produto, conseguiu fazer o pagamento, e em pouco tempo o produto estava chegando em casa. É uma quebra de paradigma importante, porque a usabilidade, a forma de uso de um chatbot, ela é um pouco diferente, mas com o passar do tempo isso tem cada vez mais sendo democratizado, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, no ramo, na linha de autoatendimento, né? Emissão de segunda via de boleto, agendamento de compromissos, rastreamento de entregas, dúvidas sobre produtos e cotações. Na área educacional também tem tido uma grande penetração, né? Para efeito de esclarecimento de dúvidas, avaliações dos alunos, feedbacks personalizados. O Fernando deu alguns exemplos interessantes, né? Então, um professor, no caso um chatbot, pode trazer questões e avaliações condizentes com o perfil de cada aluno, né? A parte de gamification, que também é bastante utilizada e pode ser utilizada em qualquer uma das áreas, né? Na parte de vendas de produtos e serviços, seleção de produtos, indicação de promoções, pacotes personalizados, checkout, né? Pesquisa de satisfação, produtos e serviços do setor imobiliário, coleta de evidências, são alguns exemplos de soluções que podem ser adotadas, né? Na área de saúde também um potencial muito grande, né? Em relação à autoavaliação para um diagnóstico inicial, telemetria, monitoramento de indicadores de saúde, dúvidas
e também uma grande quantidade de soluções baseadas em saúde mental. Deixa eu ver se eu travei aqui. Aqui, ok. No âmbito corporativo, abertura de tickets, dúvidas sobre políticas da empresa, workflow de aprovação, reembolso de despesa, consulta de saldos e extratos, integração de novos funcionários, ela pode ser feita integralmente pelo chatbot, né? Tanto com autoatendimento e também com uma autoavaliação, né? Tudo isso é possível de se implementar por meio de chatbots. Bom, essa era a nossa apresentação, agradecendo aqui a organização do evento pelo convite, agradecendo ao Fausto pela atenção e me colocando à disposição de vocês. Muito bom, Rafael. Muito obrigado também pela sua apresentação, inclusive trazendo conceitos aí importantes, né? Inclusive referente à diferença de transformação digital e digitalização de negócios, né? A gente tem falado muito isso com os clientes que procuram o Sebrae, com os clientes que são assistidos por nós. Rafael, muito obrigado, agradeço aí a sua apresentação, vamos aguardar, ao final temos perguntas, vamos trazer as perguntas dos participantes também, e para finalizar esse painel, vamos para a terceira apresentação, eu convido agora o Alex Vinetsky, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento global da Stefanini, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, e tem como função liderar times que buscam novas aplicações em inteligência artificial e dados. Além disso, o Alex também tem como suas responsabilidades aí está a criação da evolução da plataforma Sophie, que hoje representa, né, está presente em mais de 150 clientes em todo o mundo. Alex, seja bem-vindo, passo a palavra para você, boa apresentação. Muito obrigado, Fausto. Obrigado aí ao time do Parque Tecnológico, organização do evento. Excelentes aí as palestras do Rafael, do Fernando, é uma honra falar depois de vocês. Eu tenho uma história legal, eu não vou usar slide, são 15 minutos só, eu preferi fazer mais uma conversa com vocês. Em 2013, dois caras, um deles era inclusive professor da Facens, então um grande abraço aí pro pessoal da Facens, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, professor da Facens da cadeira de Inteligência Artificial chamado Fábio Caverzan, receberam um investimento grande da Stefanini para uma aposta que nós dois tínhamos criado. Éramos nós dois e outros dois funcionários na época, esses dois funcionários estão com a gente até hoje. Também ambos vieram da Facens e a gente começou a criar um negócio chamado chatbot. Na época ninguém acreditava que aquele treco tinha nenhum futuro e a gente tomou algumas decisões que soavam estranhas na época, particularmente a decisão de usar um modelo cognitivo próprio ao invés de usar os 2 ou 3 modelos que existiam no mundo naquela época. O mais destacado deles era o Watson, mas nos testes que a gente fez, a gente conseguiu chegar a um nível de funcionamento muito insuficiente em português e a gente resolveu ir para uma direção própria, usando um tipo de algoritmo que a gente chama de algoritmo semântico, ao invés das redes neurais que eram e ainda são mais populares como ferramenta de processamento de linguagem natural. Avançando um pouquinho nessa história, hoje essa empresa chamada UP tem mais de 200 funcionários espalhados pelo mundo. Fábio Caverzan está morando já há 2 anos em Michigan, nos Estados Unidos. Ele é o vice-presidente mundial de pesquisa e desenvolvimento da Stefanini. Eu tenho esse cargo no Brasil até por um agradecimento aí da empresa. Eu continuo sendo CEO da UP, e a gente já tem hoje mais de 300 projetos de chatbot implantados ao redor do mundo. De maneira geral, as empresas que a gente atende faturam mais de $1 bilhão, e aí os nomes me surpreendem um pouco, até hoje eu me belisco. Então, assim, a gente atende Toyota globalmente, Honda globalmente, Stellantis, né, que é a Fiat, Chrysler e agora mais Peugeot. A gente atende Mastercard globalmente, Louis Vuitton, Kraft Heinz,
tudo isso fazendo esse treco que a gente chama de chatbot. Então é uma história bonita, uma história de uma empresa brasileira que tem crescido numa velocidade muito alta. A gente cresceu mais de 200% ano passado. Esse ano a previsão, a gente deve fechar o primeiro semestre já com crescimento acima de 80%. Então, assim, é uma história de alguém que acreditou muito cedo nesse mercado e que acabou aproveitando dessa onda que mesmo a gente não esperava. Mas eu queria começar, então, falando de chatbot especificamente, respondendo uma pergunta de para que chatbot serve. Então a gente ouviu aí brilhantemente os apresentadores que vieram antes de mim falando de como é que usa, mas por que chatbot é tão útil e por que chatbot é tão usado? Ocorre que chatbot é a melhor maneira de uma pessoa interagir com o sistema, simples assim. A interação com sistemas, ela nunca foi simples. A gente começou interagindo com o sistema via código, né, e prompt. Quem é programador ainda usa muito isso. Então a gente precisa criar sequências alfanuméricas para conseguir gerar interações com o sistema. Depois, principalmente após Steve Jobs, né, e o Bill Gates que veio em seguida, a gente começou a usar ícones, né, janelas, menus. Então a gente facilitou essa interação com o sistema através de mouses que clicavam em determinadas imagens e realizavam determinadas transações. Mas o problema é que a gente continua precisando realizar um processo para interagir com o sistema. Isto é, a gente precisa saber ainda qual é a ordem correta de cliques de menus para realizar um processo específico, ou usando busca, ou usando drop-down, ou usando caixinhas. E quando você usa chatbot, você corta transversalmente essa necessidade de utilização de menus. Eu simplesmente digo para o sistema o que eu quero e o sistema vai responder para mim o que eu preciso. Então, eu quero buscar um produto, eu não preciso clicar na página do produto. Eu quero uma segunda via da minha conta para pagar. Eu quero, falando de utilização interna da ferramenta, emitir uma nota fiscal ou fazer rastreamento de uma ordem. Eu não preciso entrar no ecossistema tecnológico de uma organização, e quando eu digo ecossistema tecnológico, eu digo o conjunto de sistemas que fazem uma organização andar para conseguir fazer alguma coisa. Eu simplesmente vou integrar esta entidade que a gente chama de chatbot a este conjunto de sistemas, a essa sopa de letrinhas que a gente chama, né? Então você tem o ERP, você tem o ITSM, você tem o CRM, você tem os sistemas legados. Então eu vou integrar esta entidade chamada chatbot, que é uma entidade conversacional a esses sistemas, e para o usuário do lado de cá, eu deixo de ter que me preocupar em acessar sistema 1, em acessar sistema 2, em colocar meu login, em fazer um monte de passos específicos que muitas vezes são muito difíceis, e eu simplesmente pergunto e ele me responde. Essa é a grande mágica dos chatbots. Eles tornam a interação do usuário com qualquer tipo de sistema muito mais simples do que ela era com o modelo anterior. E aí, quando você começa a organizar isso, vai ficando mais interessante, porque a gente sabe que, de maneira geral, qualquer interação de uma pessoa com o sistema, a gente consegue dividir em dois tipos de interações só. Ou eu tenho uma requisição, ou eu tenho um incidente. Então, por que você interage com o sistema? Você ou interage com o sistema para pedir alguma coisa, então eu preciso de uma segunda via da minha carteirinha do plano de saúde, eu preciso saber quando minha encomenda vai chegar, eu preciso saber se o meu pagamento foi de fato recebido ou por que ele foi estornado, eu preciso fazer uma transferência, isto é, eu estou requisitando algo e seguindo um conjunto de passos estruturados para pedir isso, ou eu tenho um incidente. A gente chama de incidente quando alguma coisa deveria estar funcionando e não está.
Então eu deveria ter a minha internet funcionando aqui em casa, mas ela parou de funcionar, isso é um problema. Eu deveria ter um sistema logístico funcionando e ele não está funcionando, isso está me causando um problema. Então os chatbots, eles atendem muito bem requisições e eles atendem um pouco menos bem incidentes, porque incidente, como é alguma coisa que sai do padrão, normalmente eu preciso de um humano olhando. Mas aí que vem a coisa interessante a respeito da evolução dos chatbots, né? Quando a gente começou a implementar chatbot, eles funcionavam meio sozinhos, assim, eles respondiam um conjunto de questões que a gente chama de base de conhecimento. Então a gente estrutura o conhecimento de chatbots num conjunto de questões que juntas, né, um conjunto de processos que a gente chama de base de conhecimento, e aí a gente descobriu que os chatbots conseguiam ir até um determinado ponto ali. Numa implantação muito boa de chatbot, você consegue resolver mais ou menos 60% das necessidades de um usuário. A gente começa hoje mirando em 25%, 30%, para chegar depois de 6 meses em mais ou menos 60%. Esses outros 40% a gente não consegue responder. Então, sempre se falava muito no começo que chatbot ia desempregar pessoas, substituir pessoas, e não é isso que aconteceu, não. Na imensa maioria das operações que a gente cuida hoje, e são muitas, a gente não teve uma redução do número de pessoas, a gente teve uma modificação no papel das pessoas, isso que é interessante. Então o chatbot hoje, ele consegue fazer toda a parte de requisitar dados, coletar informações, prover informações, inclusive via multimídia, via áudio, via vídeo, via textos adicionais, via passo a passo, guiar pessoas em processos que, como eu falei, são processos estruturados, e quando ele não consegue resolver, ele chama um humano, a gente chama isso de transbordo, e aí esse humano vai assumir, já não tendo que ter perdido o tempo que ele perdeu para coletar os dados, para tomar as decisões que precisem ser tomadas. Então a gente consegue usar o melhor dos sistemas e o melhor das pessoas. E aí tem uma série de vantagens, porque como o Fernando colocou, a gente consegue usar hoje muitos canais diferentes, mas todos estes canais, eles falam com a mesma base de conhecimento. Então, eu entrando pelo WhatsApp, eu entrando pelo telefone, que vai falar com um bot de voz, a gente antes tinha a URA, a gente tem bots de voz, hoje são muito mais inteligentes. Eu entrando pela web, eu entrando por um app, eu vou me conectar a uma mesma inteligência central. Esta inteligência central vai conseguir tratar a sua necessidade, vai conseguir transferir sua necessidade se necessário, mas mais importante do que todas essas coisas, ela vai começar a coletar dados. Ela vai entender o que é que você está buscando, ela vai entender o que um conjunto de pessoas, sejam clientes, sejam eles usuários internos de uma organização, estão buscando e o que elas necessitam. Ela vai poder identificar em 100% das transações, em 100% das conversas, por que é que essas pessoas chamaram. E aí elas vão permitir a mim, como analista de dados, como gestor de projeto, dizer, olha só, eu tenho demandas demais deste problema aqui. Eu talvez preciso clarificar melhor, eu talvez precise de um processo melhor, eu talvez precise de uma experiência de usuário melhor para que eu não tenha mais tanta gente me chamando em razão desta necessidade específica. E isso é muito diferente do tempo da URA, porque quando a gente falava central de atendimento com URA, eu não sabia por que todas as pessoas estavam ligando para mim. Eu só conseguia saber o número de pessoas que ligou e fazer uma amostragem, né? Eu tinha que ouvir, tinha que transcrever de por que é que essas pessoas estavam me chamando. Hoje não, hoje eu sei 100% das conversas. Eu consigo identificar padrões, eu consigo identificar tendências, eu consigo identificar que determinadas necessidades elas são crescentes e, portanto, devem ser atendidas de maneira mais rápida. E aí tem uma outra tendência interessante dos chatbots, é que conforme a gente vai tendo o crescimento do que a gente chama de super apps, então são apps que concentram ou que estão presentes em grande parte dos telefones celulares das pessoas, a linguagem conversacional vai ficando cada vez mais importante
importante, porque dentro de um super app, talvez o melhor exemplo de super app no Brasil seja o Facebook, tanto o Instagram quanto o Facebook Messenger, quanto o WhatsApp, eu não consigo colocar lá 1 milhão de menus para fazer em 1 milhão de pessoas, 1 milhão de coisas. A única coisa que eu consigo fazer é que, a partir desta conversa, a partir desta interação, determinados prompts e ações sejam lançados, determinadas opções sejam dadas aos usuários de maneira simples, de maneira natural, como a gente colocou. Então, o universo de possibilidades em linguagem conversacional ele só vai aumentar, porque cada vez mais as nossas interações elas vão se dar com devices que não terão mais as interfaces habituais de mouse ou de teclado para que a gente consiga gerar prompts e comandos. Então a grande tendência dos bots, e aí eu vou falar de chatbots e de voice bots, é que eles sejam comandados via voz. Da mesma maneira que eu faço hoje pedindo via texto, eu vou passar a pedir via voz. Aliás, isso começa a acontecer cada vez mais, e isso tem gerado, e eu acho que era esse o tema principal aqui do que eu estava falando, uma economia gigantesca para as organizações de tempo. Como é que a gente mostra para uma organização que um bot está gerando valor para ela? A gente mostra o tempo reduzido de utilização dos seus clientes e dos seus funcionários para fazer uma ação qualquer. Então, se eu tinha uma ação, por exemplo, eu mencionei algumas coisas de logística, né? Uma ação de emissão de nota fiscal, que antes demandava de um funcionário entrar em 3 sistemas diferentes, digitar 30 coisas, transportar e colar determinadas informações, eu agora consigo fazer isso dentro de uma janela única, uma janela de chatbot, que ele sim vai estar conectado a 3 ou 4 outros sistemas, colocando muito menos informações, porque ele consegue inclusive prever algumas das informações que estão sendo colocadas e gerando muito menos dúvida e gerando muito menos atrito. É por isso que eles não param de crescer, porque agora nos chatbots existe uma coisa mágica que acontece em TI. Eu não preciso mais ficar redesenhando sistemas. Uma coisa que acontece muito ainda em TI é que você tem um sistema antigo e você precisa ir lá, e você precisa mudar a interface, você precisa mudar a maneira de usar, e você precisa mudar, né, o que a gente chama de UX, a interface de usuário, ou o processo de utilização, e com o chatbot eu simplifico isso. Eu digo, olha só, não tem problema que você tenha um sistema de 30 anos em fósforo verde e esse cara não é legal mais de usar. Simplesmente coloca um chatbot integrado a ele, e para o usuário do lado de cá, esse sistema vai funcionar tão bem como a interface mais moderna que você puder ter, que é a interface que ele está acostumado com o WhatsApp, ou que ele está acostumado com o Facebook, ou outra plataforma de mensageria. Então, existe uma mágica da simplificação no chatbot. É por isso que ele é tão eficiente, é por isso que ele é tão usado. E aí, como o Rafael mostrou, é por isso que eles estão crescendo e vão continuar crescendo por muitos anos ainda. Agradeço sempre a atenção de vocês, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito bom, Alex, muito obrigado pela sua apresentação, muito esclarecedora também. Eu aqui já tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer, gostaria de chamar também o Rafael, o Fernando, para compor aí o nosso painel. Novamente, agradecer vocês pela apresentação, por esclarecer esse tema tão importante, né, e trazendo aí também um olhar para o varejo no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a Vanessa. Nós temos perguntas dos participantes. É isso mesmo, Fausto. Nós selecionamos aqui 4 perguntas. Eu não sei se nesse tempinho que nós temos vamos conseguir respondê-las, né, nesse momento, mas para você que está aqui participando, fazendo as perguntas, fique tranquilo, viu? Todas essas questões serão encaminhadas aqui para os participantes deste painel. A ideia é você não ficar sem resposta, tá bom? Vou começar aqui com uma questão colocada pelo Daniel. Inclusive, o Daniel vem participando bastante aqui dos nossos painéis. Muito obrigada, viu, Daniel? É muito bom tê-lo aqui conectadinho com a gente.
Seguinte, vamos lá, Fausto. O Daniel perguntou duas questões, até dando continuidade ao que vocês estavam falando agora de chatbot. Ele quer saber, esse chatbot, ele pode usar dados do histórico e na esfera pública, né, para melhorar a interação com o cidadão, já é uma tendência também? Posso começar respondendo? Por favor, Alex, passo para você. De atendimento ao cidadão é uma tendência absoluta. A gente acabou de colocar no ar um chatbot junto com o SERPRO, né, o Serviço Nacional de Processamento de Dados, para atendimento de Carteira Nacional de Habilitação. E seguindo isso, a gente deve ter mais um monte de coisa agora de Tribunal Superior Eleitoral, porque as pessoas querem usar esse canal. E sim, você pode e deve usar dados, lembrando que o chatbot ele é apenas uma interface, então ele é uma interface que facilita a utilização dos sistemas. No back-end você continua fazendo inputs, você continua recuperando dados para fornecer isso para o usuário e para que essa interação seja mais rica, para que ela seja transacional. É isso que a gente chama, que ela não seja apenas informativa, mas que ela te permita começar e terminar um processo específico. Boa. Muito bom. Alex, se eu me permitir complementar aqui nessa questão da história, que eu acho muito importante, né? Como o Alex falou, você tem que usar, né? Você precisa treinar o seu chat com o passado. Só fica um alerta aqui, né? Que eu tenho visto em alguns projetos de entender o quanto você volta para trás no passado, porque o seu processo de negócio provavelmente muda ao longo do tempo, né? Então, se você pegar dados muito antigos, né? Eles vão refletir o que está acontecendo hoje. Então, sei lá, olha 6 meses, 1 ano para trás, né? Eu vi um cliente que queria treinar o chatbot com dados desde 2014, né? Será que o dado de 2014 é relevante hoje? Se você pode falar sim, então beleza, né? Se não é, então talvez não precise, porque a gente tem aquela máxima de quanto mais você treinar a inteligência artificial com dados, melhor, né? Quanto é o mundo do Big Data, mas isso pode não ser verdade se esse dado já perdeu a relevância. Correto, é uma dúvida recorrente, né? Não só pode, como deve, né? Os exemplos foram apresentados pelo Alex, pelo Fernando, alguns que eu trouxe. Eles têm grande dependência de uma base de histórico relevante para trazer uma experiência importante para o usuário. Então, não só pode, como deve se utilizar dados de legado. Legal, muito obrigado. Vanessa, temos mais pergunta? Temos sim, Fausto. Agora é a do Nicolas. Qual a principal dificuldade em implantação, levantamento em um projeto de chatbot? Começa aí, Fernando. Vamos lá. Essa pergunta não é fácil, né? Qual que é a principal dificuldade, né, para levantamento? Eu estava até ontem levantando isso da aula, né, da FIAP, estava falando com os alunos sobre esse tema, porque isso vai depender muito do tipo da empresa, né? Eu acho, né, eu vou pegar carona aqui no que o Alex comentou dos sistemas legados, o que eu tenho visto para grandes corporações é exatamente isso, né? O chat, como o Alex comentou, é uma interface para se comunicar com um sistema que já existe, só que a gente sabe que existem silos e feudos em algumas empresas, e aí a hora que você vai se plugar no sistema que já existe lá, né, do seu grande banco, o dono daquele sistema fala, opa, ninguém entra aqui, esse é meu, entendeu? E não vai abrir, não vai se comunicar, ou que a time de segurança da informação fala que tem 1 milhão de regras para a inteligência artificial se conectar ali, e eu tenho sofrido em alguns projetos com a parte conversacional, está totalmente pronta, modelada, mas ela não consegue se conectar no sistema onde ela deveria se conectar para fazer uma ação, né? Vou dar um exemplo simples aqui, né? Mas, por exemplo, quero pegar uma segunda via de um boleto e mandar para o cliente que pediu, mas o sistema que entrega a segunda via de boleto não me permite conectar nele por uma questão de, sei lá, de política interna da empresa ou até uma restrição de segurança da informação. E aí você não consegue sair do outro lado, porque daí o bot não fica transacional, ele fica só conversa, né? Ele só fala, mas ele não consegue agir. E aí ele é pobre, né, nesse cenário. Legal. Até pegando um gancho, eu gostaria até de pegar um gancho com essa pergunta que foi feita pelo Nico. Nós falando aí de desafios, né, em relação... Essa tecnologia já é uma tecnologia acessível. Se a gente falar para um varejista, para um pequeno varejista, quais dicas vocês dariam para que ele pudesse começar, para quem ainda não utiliza, começasse a implementar essas tecnologias? O que vocês poderiam dizer? Somando as duas perguntas, a gente pode dizer que um projeto de chatbot é um projeto como outro qualquer, né? Então, acho que o principal e o primeiro grande desafio de um projeto é a concepção, né? Responder a pergunta correta.
né? Trabalho não é resultado e resultado não é solução. Então, se você não fizer uma boa concepção do teu projeto, grande chance de você ter um investimento perdido. E para mim, complementando, e eu concordo completamente aí com o Fernando e com o Rafael, e uma dificuldade adicional é que muitas vezes os processos não estão claros. Então, o chatbot, ele faz muito bem a estruturação de um processo desde que este processo exista. Muitas vezes você chega numa organização e o processo ele é empírico, isto é, ele está na cabeça de alguém que sempre fez assim, ou um conjunto de pessoas que fazem de maneiras diferentes. Você fala, não, eu preciso de um processo com começo, meio e fim, com passos lógicos, com passos sequenciais estruturados. Então a gente muitas vezes precisa ajudar a desenhar o processo primeiro, arrancar isso dos usuários que estão acostumados. Obviamente o ser humano é muito mais flexível que qualquer sistema, para a gente conseguir depois fazer essa implementação. Então eu acho que o resumo aí do que nós três colocamos é assim: sempre vão existir problemas com tecnologia, com segurança, com compliance, mas o desenho inicial do processo é essencial para que a gente tenha sucesso. Sim. E se eu puder voltar na pergunta do Fausto, né, completando essa questão de ser acessível, ele é acessível. A gente tem uma série de startups aqui no Brasil, né, o Rafael mostrou lá no slide dele que tinha mais de quase 100 empresas, né, trabalhando com isso aqui só no Brasil, mas tem um relatório do Gartner que diz que tem mais de 2.000 no mundo, e olha que o Gartner só vai mapear as que são média para grande, né, se pegar as pequenas vai ter muito mais que isso. É um espaço cheio de empresas de todos os tamanhos, né? Então tem startup aqui no Brasil fazendo com valores bem pequenos, então quem quer começar consegue, né? Esse relatório do Rafael mostra um pouco quem são essas empresas, consegue fazer você mesmo, né? É claro que alguma hora você vai talvez precisar de um apoio, né, de uma das empresas aqui, né, da empresa do Rafael, do Alex ou da Xen, dependendo do tamanho do projeto que você quiser fazer e da abrangência que ele tem, mas você consegue começar menor, sozinho e pagando muitas vezes por volume, né? Ou seja, se você só tem 100 mensagens, você vai pagar por 100 mensagens. Do outro lado, no dia que você tiver 2 milhões de mensagens, você vai pagar mais caro, né? Mas esse valor unitário de atendimento, tipicamente é muito menor que o atendimento humano. Muito legal, muito legal. Em nome da equipe organizadora da RM Vale, eu queria agradecer o Fernando, o Rafael, o Alex pela participação e abro aí a palavra rapidinho para que vocês façam aí as considerações finais e a gente possa encerrar esse painel. Da minha parte, muito obrigado. Vou começar pela ordem alfabética. Eu queria agradecer aí Rafael, Fernando, Fausto. Foi um prazer participar, painel brilhante. Deixo aí, fico à disposição das pessoas que assistiram também, o que precisarem tirar de dúvida, saber mais, trocar ideia, estou à disposição, é um prazer. Bom, vamos seguir então na ordem alfabética. A gente agradece pelo convite e a gente se coloca à disposição. Olá, Rafael, foi mal, falei por cima de você, né? Tranquilo, pode seguir. As coisas da internet. Não, mas gente, eu queria agradecer também o convite, né? Foi um prazer dividir essa 1 hora aqui com todo mundo. Como o Alex falou, estou à disposição também para quem quiser tirar dúvidas, né? Adicionem a gente aí no LinkedIn, a gente troca uma ideia. É sempre bom falar sobre esse tema, até porque o Brasil precisa avançar, né? Nesse tema de inteligência artificial, é bom todo mundo conhecer. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos os participantes também. Ficaram perguntas, mas com certeza, como a Vanessa falou, as perguntas serão respondidas. Da minha parte, o meu agradecimento aí e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Isso mesmo, Fausto. Podem ficar tranquilos, todas as perguntas que nós não conseguimos responder neste momento serão encaminhadas aqui para os nossos participantes. Mais uma vez, faremos aquele intervalo rapidinho de 15 minutos. Já já a gente vai voltar e novamente vamos falar sobre soluções aí para essa área de tecnologia no varejo. Vamos avançar um pouquinho mais em inteligência artificial e falar sobre experiências, como melhorar as experiências dos consumidores. Isso mesmo. Rapidinho, 11h30, estamos de volta, eu estarei te esperando, viu? Até já!
Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.